Olá pessoal, tudo bom? Estamos novamente aqui no canal A Escola da Transição e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre sofrimento e graça. E nós vamos conversar a partir de um trecho de um livro, deste livro aqui, Anticâncer. Prevenir e vencer usando nossas defesas naturais, do David Serva. A gente ainda vai conversar um pouco mais sobre esse livro, é um livro bem interessante, mas eu quero falar agora apenas de um trecho, em que ele narra que no momento em que ele descobre o diagnóstico com câncer, né, a vida dele muda totalmente, uma série de incertezas, de medo, de tristeza. Ele, médico, pela primeira vez se vê na condição de paciente. E algumas semanas depois dele receber esse diagnóstico, ele está em casa, a sua esposa Ana está sentada numa mesa baixa, trabalhando na tradução de poemas. E ele relata, é um relato super bonito, que pela primeira vez ele conseguiu efetivamente percebê-la. Percebê-la na sua beleza, nos seus trejeitos, na forma como ela se movimentava, na forma do seu cabelo, nas suas expressões faciais. E ele relata uma série de detalhes nesse momento em que ele está ali presente, absolutamente presente, apenas como um observador da sua esposa. Ele fala que é a primeira vez que ele não compara ela, que ele não faz julgamentos, que ele apenas observa ela e que a presença dela é uma presença que lhe acalma, que lhe enternece. E ele conclui o relato dessa experiência com a seguinte pergunta: por que eu não consegui percebê-la antes? Essa fala, ela vem num contexto do livro em que ele começa a relatar como a doença, como o sofrimento que a doença lhe causou, e também lhe proporcionou um estado privilegiado de graça. Ele usa essa expressão de ser um privilégio. Essa graça que muitas vezes o sofrimento traz, que ele oferta, ela vem geralmente a partir de uma mudança de perspectiva, ou seja, o sofrimento, a dor, ela muda a perspectiva pela qual nós olhamos o mundo. Eu tive um amigo que teve HIV e que esse HIV acabou evoluindo para um quadro de AIDS e que levou ele ao falecimento alguns anos depois. E ele teve uma longa batalha contra essa doença e em uma das conversas que a gente teve, ele falava que o quanto que essa doença tinha o feito sofrer, mas que ele reconhecia também que ela tinha tornado ele um ser humano melhor, mais cuidadoso com a família, mais cuidadoso com os amigos, uma pessoa mais humilde, uma pessoa que valorizava mais as coisas que ele tinha. Esse quadro de olhar a vida por um outro ângulo é muito comum, por exemplo, em pacientes terminais. Os médicos, os profissionais de saúde que cuidam de doentes em estado terminal, né, a medicina paliativa, eles relatam muito isso, que é a mudança de perspectiva de vida, ou seja, a mudança de um olhar para a vida que o sofrimento muitas vezes traz. Esse também é um quadro, é um elemento muito comum, universal nas experiências de quase morte. Aquelas pessoas que são dadas clinicamente como mortas, depois voltam, né, se recuperam e relatam uma experiência que tiveram nesse intervalo. E um dos quadros, um dos efeitos que a experiência de quase morte tem é essa mudança de perspectiva de vida, é um outro olhar para a vida. Então, o sofrimento, ele pode nos levar por este caminho, o caminho da graça, né, de você
ter a graça de ter um outro olhar para a vida, mas ele pode nos levar também por outros caminhos, caminhos destrutivos, que acabam lançando a pessoa num ciclo de sofrimento contínuo, que muitas vezes faz com que a pessoa se torne uma pessoa muito autocentrada, ou seja, ela se fecha no próprio sofrimento e começa a se ressentir do mundo porque os outros não percebem o seu sofrimento, não valorizam o seu sofrimento, não a acolhem como ela entende que deveria ser acolhido. O fato é que você tem essas perspectivas, a perspectiva de uma graça e a perspectiva de você ter uma relação muito traumática, muito difícil com o sofrimento, ao ponto dos psicólogos terem criado uma palavra alemã chamada Schadenfreude, que ela relata um estado psicológico onde a pessoa se sente feliz, sente prazer ao ver o sofrimento do outro, porque ela sofrida, ela não consegue cuidar do seu próprio sofrimento. Então, uma das formas de felicidade e prazer que ela tem é quando ela vê que o outro se dá mal. E aí eles criaram essa palavra, o Schadenfreude, que é para representar esse fenômeno de você, sofrida, ficar feliz apenas quando você se depara com o sofrimento de outra pessoa, com o desprazer da outra pessoa, com uma derrota de outra pessoa, e aquilo te gera algum tipo de satisfação. O fato é que você tem essas duas perspectivas. Se a gente for olhar a partir de um prisma, por exemplo, do budismo, a primeira grande verdade que Buda traz para o mundo é a vida é sofrimento. E as outras verdades, ele vai falar da origem do sofrimento, da cessação do sofrimento e de um caminho para você cessar esse sofrimento. E aí ele vai com a proposta do nobre caminho óctuplo, que são aquelas atitudes que o praticante budista tem que ter para que ele cesse o sofrimento. O fato, para além do budismo e de qualquer tipo de abordagem, é que todos nós sofremos em medidas, em contextos diferentes, e que o sofrimento em si, ele traz essas possibilidades da graça, de você aprender, de você ter um outro olhar, de valorizar a tua vida a partir de pequenas coisas, ou você tem um caminho que é de um ciclo de retroalimentação de sofrimento, que muitas vezes maltrata e às vezes as pessoas nem conseguem sair desse ciclo. Eu espero que você que esteja nos escutando sempre tente, em todas as oportunidades que puder, ter esse olhar de graça, de transformação do sofrimento, porque ele tem essa possibilidade da gente sempre olhar a partir de um olhar de graça, de privilégio, que ele nos dá de reformular, de ressignificar o nosso olhar para a vida. Então é isso, essa é a mensagem que eu quero deixar a partir dessa mensagem desse livro, que a gente vai voltar a falar nele em uma outra oportunidade, mas deixa essa mensagem e te peço, se você gostou, deixa o seu like, porque cada vez que você coloca uma curtida, o vídeo chega a mais pessoas, assine o canal e marque a notificação para que você sempre saiba dos vídeos que a gente está postando aqui, que geralmente são no final de semana. Um fraternal abraço e até o nosso próximo vídeo.